né? E isso me faz remeter à teoria dos jogos, que é muito falada aí na matemática. Então, para quem não conhece a teoria dos jogos, ela foi desenvolvida e aperfeiçoada por um matemático chamado John Nash, estudava em Princeton, e foi até ilustrada no filme Uma Mente Brilhante, né? Muitos devem ter assistido. E o que, que ele diz basicamente nessa teoria dos jogos? Um jogo, para essa teoria, não é necessariamente um jogo ali, uma brincadeira e tal, de um jogo de xadrez, de tabuleiro, não é exatamente isso. É qualquer interação que envolvam diversos agentes. E esses agentes podem ser pessoas, empresas, países, qualquer coisa. E o que se pensava nessa teoria dos jogos é como entender a relação entre esses agentes, sendo que a decisão de cada um deles interfere no resultado do outro. Então, o equilíbrio de Nash é justamente eu tentar buscar um ponto que satisfaça melhor as minhas situações naquela condição. Ou seja, a condição quer dizer, dependendo do que o outro vai decidir. E para exemplificar isso, tem um exemplo clássico, né, que é o dilema dos prisioneiros. Então ele funciona assim: a polícia estava investigando, né, 2 criminosos lá numa cidade e prendeu 2 suspeitos. Tá? Leva para a delegacia, separa os 2 e vai investigar ali, fazer perguntas para eles, separadamente. E eles têm 2 opções: ou eles se calam, ou eles fazem uma delação premiada. E aí o que, que acontece? Se ele fizer a delação premiada e o companheiro dele, a outra pessoa, não fala nada, ele fica livre e a outra pessoa pega 20 anos de prisão. Se ele não falar e a outra pessoa falar, ele pega 20 anos de prisão, a outra pessoa fica livre. Se os 2 falarem, eles pegam 5 anos de prisão cada. E se nenhum dos 2 falarem, eles pegam 1 ano de prisão. Então, se a gente analisar, o prisioneiro pensando que o resultado dele vai depender da decisão do outro, né? Então, ele pensa o seguinte: bom, se o outro falar e eu ficar quieto, eu me calar, eu pego 20 anos. Se o outro falar e eu também falar, eu pego 5. O que é melhor? É melhor eu falar. Então, nesse cenário, como eu não controlo a decisão do outro, é melhor eu falar do que eu me calar. Ah, mas espera aí, eu teria uma situação melhor, que seria eu me calar, ele se calar também, cada um pegar 1 ano. Sim. Ou então, eu falo, e ele se cala, e eu fico livre. Então, o equilíbrio de Nash é exatamente essa situação, que qualquer decisão que eu tomar ali pode me colocar numa situação pior. Uhum. Então, nesse caso, a melhor opção seria falar. Sim, porque eu não controlo a outra variável. Não controla a outra variável. Então, assim, quando a gente fala na teoria dos jogos, é entender as regras de um jogo, né? Entender as peculiaridades de cada um dos agentes e tentar desenvolver uma estratégia para atingir o meu objetivo, né? Uhum. Então, isso é muito interessante. E a gente pode trazer isso para o direito. E quando a gente fala na teoria dos jogos, só para ficar claro, a gente está trabalhando num sistema não colaborativo. Então, um não sabe o que o outro vai fazer, tá? Essa situação, ela muda quando a gente passa a ter um sistema colaborativo. Porque se os 2 colaborarem, a melhor situação era os 2 ficarem quietos. Fica 1 ano. Isso seria um sistema colaborativo, né? Na prática, não é muito isso que acontece, né? Então, assim, quando a gente tenta adaptar essa teoria dos jogos ao direito, a gente pensa o seguinte: primeiro, eu preciso conhecer os agentes que estão envolvidos ali. Então, eu tenho o advogado da parte contrária, eu tenho o juiz, eu tenho, eventualmente, o Ministério Público, testemunhas. Eu preciso entender como cada um deles funciona para eu tentar desenvolver uma estratégia e atingir o objetivo ali que eu espero ali naquele cenário, né?